Fala galera do Vem Diploma, tudo bem com vocês? Eu sou o Miguel e nós estamos entrando aqui na reta final da nossa matéria de linguagens, códigos e suas tecnologias. Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 7. O capítulo 7 nós estaremos iniciando ele lendo um texto. Depois desse texto nós vamos estar discorrendo, nós vamos estar falando sobre ele, conversando sobre aquilo que diz a apostila de vocês. João e Dora haviam mudado há pouco mais de um mês para aquela cidade. Não tinham filhos como seus vizinhos de bairro, o que dificultava um pouco os meus contatos com eles. João trabalhava em uma fábrica de cerâmica e Dora cuidava da casa. À noitinha, após o jantar, o marido e a mulher sentaram-se na varanda de casa e, como faziam sempre, puseram-se a conversar sobre os acontecimentos do dia. Sabe, João, a nossa vizinha da frente puxou conversa comigo hoje quando eu estava varrendo a calçada. Ela se chama Rosa e é muito simpática. Disse que se eu precisar de qualquer coisa, posso contar com ela. Você está falando da mulher daquele tal de Antônio? Ele trabalha comigo lá na fábrica ontem e puxou prosa comigo também no ônibus. Acho que ele é uma boa pessoa. Temos a sorte de ter bons vizinhos, você não acha? 2 dias depois, João chega do trabalho e vai logo dizendo para Dora: sabe o que aconteceu hoje na volta da fábrica? O Antônio me pediu dinheiro emprestado. Pode isso? A gente nem se conhece direito e ele já acha que vou emprestar dinheiro desse jeito? Não gosto de gente assim. A gente consegue iniciar a nossa conversa baseada nesse texto. A forma como o texto inicia e a forma como ele se continua, como ele termina, é aquilo na qual nós vamos iniciar falando. No início do texto, eles mostram as suas relações durante o dia, tanto João quanto Dora. Como um passou o dia, como o outro passou o dia, visto que moravam ali há pouco tempo, visto que tinham se mudado há pouco tempo, o texto vem falando das dificuldades que eles tinham, não tinham filhos como os outros vizinhos, e isso impedia um pouco eles de se conhecerem, de se tornarem conhecidos dos seus vizinhos, mas vem contando as suas histórias, né? A esposa fala que enquanto varria a calçada a vizinha puxou o assunto, o marido fala que no trajeto pro trabalho, dentro do ônibus, o outro vizinho também puxou o assunto, e eles demonstram estar gostando dessa realidade, mostrando que acreditavam que as pessoas eram gente boa. 2 dias depois as coisas mudaram muito, e aí o marido já volta mais chateado, porque com 2 dias o vizinho que havia se apresentado dias antes vem pedindo dinheiro emprestado, e isso deixa João muito indignado. O texto fala sobre essa relação de mudança em tão pouco tempo. Nós estamos tratando nesse capítulo 7 de como nós podemos defender as nossas ideias e os nossos pontos de vista. E falando no texto, João usa alguns argumentos para dar a entender à esposa que a pessoa parecia ser gente boa, que o vizinho parecia ser gente boa. No final do texto, ele já usa um outro tipo de argumento para mostrar para a esposa como ele acreditava que aquela pessoa já não valia tanto, já não prestava, como a gente costuma dizer, defendendo ali as suas ideias, defendendo ali os seus argumentos, mostrando os seus pontos de vista para poder fazer a esposa acreditar que, assim como ele acreditava, aí o vizinho já não prestava mais. Todos nós queremos de alguma maneira nos fazer ser entendidos. Todos nós queremos de alguma maneira convencer as pessoas daquilo ao qual nós estamos falando. E para isso nós usamos os nossos argumentos, para isso nós usamos aquilo que nós acreditamos, mas mediante as situações, circunstâncias, os lugares, isso vai mudar, isso vai variar. Na verdade, nós vamos nos valer de certas situações, de certas ocasiões, para poder fazer aquilo que a gente pensa, fazer aquilo que a gente entende, fazer aquilo que a gente acredita, ser também passado adiante e fazer com que as outras pessoas também acreditem nisso. Isso é defender o nosso ponto de vista. Isso é defender aquilo que a gente acredita, as nossas ideias. E para que a gente faça isso, a gente precisa se utilizar de alguns argumentos, de alguns artifícios, de algumas ferramentas, fazendo dessa forma com que o uso adequado dessas ferramentas defenda os nossos pontos de vista, defenda as nossas ideias e façam com que as outras pessoas acreditem em nós, acreditem naquilo que a gente está falando, acreditem naquilo que a gente também está acreditando. O que é e como se forma um ponto de vista? Na verdade, o ponto de vista é a forma como você enxerga determinada situação, é a forma como você vê determinada realidade. E isso aí para você passa a ser a verdade, isso para você passa a ser o conceito daquilo. Porém,
você precisa sempre ter em mente que aquilo ali é o seu retrato mediante aquela situação. Aquilo ali é o que você enxerga mediante aquela situação. Como é um ponto de vista? O ponto de vista é da posição que você está, a foto que você está tirando. Então entenda que assim como se você mudar de posição, a foto vai parecer diferente. Se você tirar de cima para baixo, de baixo para cima, de um ângulo ou outro, mais próximo ou mais distante, a foto que você está tirando ela vai mudar. Os pontos de vista variando de pessoa para pessoa também podem mudar. O ponto de vista de um mesmo assunto, de um mesmo tema, de uma mesma coisa, pode mudar e é saudável, é natural que mude de uma pessoa para outra. Quem é que não tem opiniões diferentes acerca do mesmo tema? Política, futebol, esporte de uma forma geral, moda, tudo isso você pode olhar o mesmo ponto, uma mesma situação, uma mesma realidade e divergir de uma pessoa muito próxima de você, de uma pessoa que você considera que é muito parecida, de irmãos gêmeos, podem ter de fato ideias, conceitos, pontos de vista diferentes acerca do mesmo tema. Basta que você, como numa fotografia, mude ali o ângulo, mude a posição, mude a distância da foto, você vai ver nessa imagem que eu vou mostrar aqui um engarrafamento. Algo que interfere também no entendimento do ponto de vista é aquilo ao qual a pessoa quer mostrar. Nessa foto do engarrafamento, você percebe que a pessoa tinha a preocupação de mostrar quão grande estava esse engarrafamento. Ele não tinha a intenção de mostrar aonde era, ele não tinha a intenção de mostrar a cor do carro, a condição da estrada, coisas que poderiam até ser mostradas, mas que ele precisaria fazer de uma outra forma. O que ele pretendeu mostrar com essa foto, com essa imagem, foi justamente o quão grande estava esse engarrafamento. Se ele quisesse mostrar algo diferente, ele teria que mudar, ele teria que fazer de uma outra forma, ele teria que colocar mais cor na foto, mas não, ele usa a foto dessa maneira para dar a ideia exata do que? Do tamanho do engarrafamento. Né? Se ele tivesse interessado em mostrar a condição da estrada, ele usaria de um outro argumento, ele usaria de uma outra forma. Se ele quisesse mostrar aonde era aquilo ali, ele usaria de uma outra forma. Mas a forma como ele usou, ele só queria mostrar o tamanho, né, a extensão, a quantidade de carros presos naquele engarrafamento. Então, o ponto de vista é dessa forma. Você defende ele dessa forma, mediante aquilo que você quer chamar a atenção, aquilo para o qual você quer defender, se voltar, né? Dentro disso aí, você vai basear o seu argumento, a sua tese, enfim, para poder garantir aquele seu ponto de vista. Podemos dizer que todo texto procura convencer o leitor ou a outra pessoa de alguma coisa, em maior ou menor grau, procura convencer a outra pessoa de alguma coisa. Seja um texto oral, seja um texto escrito, seja a forma como for. Mas todo texto procura convencer alguém de alguma coisa, né? Por isso ele é criado, para isso, com essa intenção ele é criado. Né? Precisamos saber, na verdade, com quem nós estamos falando. Precisamos entender a quem queremos alcançar com a nossa fala, a quem queremos convencer com a nossa fala, a quem queremos convencer da nossa ideia. Né? Existia, né, que ele já faleceu, uma pessoa que eu admirava muito, que ele tinha essa capacidade. Ele era embaixador da ONU e se ele estivesse falando na plenária da ONU, ele saberia se expressar, saberia se fazer entender, saberia convencer as pessoas daquilo que ele estava falando. Mas também se ele estivesse dentro de uma comunidade carente, falando para pessoas carentes, ele também saberia se fazer entender. E essa característica, ela é primordial para quem quer se fazer entender, para quem quer defender uma ideia, para quem quer defender aquilo que pensa, né? Fazer com que as pessoas entendam e talvez concorde com aquilo que ela pensa, com aquilo que ela está falando. Entender as pessoas que estão à sua volta, ouvindo, entendendo, prestando atenção naquilo que você fala, é fundamental para você saber se expressar e conseguir convencer de fato as pessoas daquilo que você tá falando, daquilo que você quer que elas entendam. Preste atenção nesse texto. Manual de instruções, precauções importantes. Certifique-se de que a voltagem da sua residência é compatível com a do ferro adquirido. Proteja-se contra o choque elétrico. Não mergulhe o ferro em água ou outros líquidos.
Nunca puxe o cabo para desligá-lo da tomada. Ao invés disso, segure o plug e puxe. Não deixe que o cabo elétrico toque em superfícies quentes. Deixe o ferro esfriar antes de guardá-lo, enrolando o cabo ao redor da base. Não use o ferro se o cabo elétrico ou o plug estiverem em más condições ou se o ferro tiver sido derrubado ou danificado de alguma maneira. Entenda que isso é um manual de instrução de um ferro de passar. Um objeto muito simples, muito corriqueiro. Todos nós temos pelo menos um dentro da nossa casa para a gente poder, né, passar as roupas que a gente usa. E a intenção desse manual é fazer com que o ferro seja usado da melhor maneira. É fazer com que o ferro seja, tenha a durabilidade adequada, não cause risco. E aí, o que a pessoa que faz esse manual precisa entender? Precisa tratar de uma forma objetiva e clara aquelas instruções que ele quer passar. Sabendo que vão ter pessoas de diversos níveis de intelectualidade, de cultura, social, enfim, que vão estar lendo esse manual, que vão estar adquirindo esse produto. Mas para isso eles precisam fazer o quê? Que todas essas pessoas, ou a maioria delas, a maior parte delas, seja alcançada por essa mensagem que o manual de instrução está passando, né? Para evitar riscos de queimadura, para evitar risco de choque elétrico, para evitar que o ferro se estrague com pouco tempo de uso, para aumentar a sua durabilidade, enfim. O manual de instrução foi criado para isso, mas de nada adiantaria ele ser criado e vir com instruções difíceis de ser compreendidas. Por isso, ele precisa ser elaborado de uma maneira acessível para que todos possam absorver ali a mensagem que está contida nele e usar assim o ferro da melhor maneira. Um outro texto que eu vou estar lendo para vocês é até um texto um pouco longo, mas no final nós vamos entender o propósito desse texto. Diz o seguinte, o tema do texto é o seguinte: lixo não existe. A frase acima pode soar absurda, mas é isso mesmo que pensa o economista Sabetay Calderoni, da Universidade de São Paulo, maior especialista brasileiro em lixo e conselheiro da ONU no assunto. Segundo ele, o conceito que a sociedade tem do lixo é um produto de uma visão equivocada dos materiais. Sabetay, autor do livro Os Bilhões Perdidos no Lixo, afirma que, embora nem tudo que se joga fora possa ser aproveitado como comida, todo o lixo pode ser aproveitado de alguma forma. Um dos maiores potenciais desperdiçados é o não aproveitamento do lixo orgânico, que geralmente vem de restos de alimentos. Esse lixo poderia ser transformado em algo útil se passasse por um processo chamado compostagem. Nele, o lixo é submetido à ação de bactérias e, em alta temperatura, se transforma em dois subprodutos. Um dos produtos é o adubo natural e o outro é o gás metano, que é usado na geração de energia termoelétrica. A quantidade de gás metano produzido pela compostagem de todo o lixo orgânico brasileiro, que não pode ser recuperado como comida, seria suficiente para alimentar uma usina de 2.000 megawatts. A usina nuclear de Angra 1, por exemplo, tem a capacidade de 657 megawatts, para a gente ter uma ideia de como que isso geraria energia para a gente. Uma usina termoelétrica como essa produziria, em um ano, 3,6 bilhões de reais em energia. E jogamos quase todo esse dinheiro, literalmente, no lixo. Só 0,9% do lixo brasileiro é destinado a usinas de compostagem. E estamos falando apenas do lixo orgânico. O inorgânico também poderia gerar lucros. A reciclagem de vidro, plástico e metais é perfeitamente viáveis em termos econômicos e já é praticada em quantidades cada vez maiores. O país lucraria também ao poupar o dinheiro que é gasto para dar fim ao lixo. Lixo é o único produto da economia com preço negativo, diz Sabetay. Em outras palavras, o processo de lixo é o único negócio no qual a aquisição da matéria-prima é remunerada. Paga-se para livrar-se dela. E paga-se muito. As prefeituras brasileiras costumam gastar entre 5% e 12% do seu orçamento só com lixo. Sem falar que o melhor aproveitamento do lixo valorizaria dois bens que não têm preço: a saúde da população e a natureza. Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, 76% do lixo brasileiro acaba em lixões a céu aberto. Esses lixões são uma ameaça à saúde pública porque permitem a proliferação de vetores e de doenças. Além disso, a decomposição do lixo nesses locais não só gera o metano que polui o ar, como também o chorume, um líquido preto e fedido que envenena as águas superficiais e subterrâneas. Outro motivo para incentivar a indústria são os empregos que ela geraria, que ela poderia gerar.
O Brasil produz 280 mil toneladas de lixo por dia. Descontando as 39 mil toneladas de alimento viável que poderiam ser facilmente extraídas desse lixo e disponibilizadas às populações carentes, ainda seria possível gerar 120 mil empregos só no processamento do restante. Nos cálculos de Sabetay, nos cálculos, do autor da pesquisa. Pois é, o lixo não existe. O que existe é a ignorância e a falta de vontade e ineficiência. Quando a gente lê o texto, quando a gente lê o título desse texto, a gente já de cara já fica curioso para entender por que alguém colocaria um texto como esse. Mas todo mundo sabe que lixo existe, e aí vem uma pessoa, cria um texto e põe o título do texto: lixo não existe. Aí já te chama a atenção, e aí você começa a ler o texto, no transcorrer da leitura você consegue entender por que desse texto. Mas entenda que tudo isso são estratégias usadas para poder te chamar a atenção, para entender a mensagem que o autor quer passar. Como eu falei, existem alguns critérios, alguns fatores que ajudam a você transmitir a sua mensagem, se fazer entender, fazer com que as pessoas acreditem em você, que na verdade é o que todos nós entendemos, é o que todos nós tentamos, fazer com que as pessoas acreditem em nós, acreditem naquilo que nós estamos passando. Quando ele põe um tema como esse, ele te chama a atenção, porque coisa corriqueira, todo mundo sabe que lixo existe, mas aí você começa a ler e entender o porquê daquele texto. Na verdade ele não está dizendo que não existe de fato, na verdade ele cria todo um texto com vários subterfúgios, com várias ferramentas para te fazer acreditar naquilo que ele está dizendo. Uma ferramenta muito forte são dados estatísticos. Quando você põe dados estatísticos, você está chamando muita atenção. Quando você usa de dados estatísticos, você traz provas inquestionáveis, você traz provas que ninguém pode mudar, você traz provas que ninguém vai dizer que não é. Está ali, é matemática, então não tem como você mudar. E aí quando você traz esse tipo de argumento, esse tipo de defesa da sua tese, da sua ideia, você simplesmente fecha a fatura. Você não tem o que mais, ninguém tem mais o que questionar. E aí ele traz nesse texto, além de todo o seu conhecimento de causa, que é um grande estudioso, um grande cientista, ele traz dados estatísticos. Quando ele põe os dados estatísticos, ele faz você crer em tudo aquilo que ele falou. Você não tem como duvidar de tudo aquilo que ele falou. Por isso, no final, ele diz, olha, lixo não existe. O que existe é falta de vontade. Aí sim, você consegue captar toda a mensagem que ele queria te passar, entender e apoiar a tese que ele transcreveu ali no seu texto. Precisamos entender também, ter em mente, que nem tudo aquilo que eu acredito ser verdade, nem tudo aquilo que eu acredito ser ideal de vida, nem tudo aquilo que eu entendo por certo vai ser para você. Nós somos indivíduos e por sermos indivíduos somos únicos, com gostos específicos, com qualidades específicas, com defeitos específicos, e isso nos faz diferentes uns dos outros. Uns são mais altos, outros mais baixos, uns são mais cabeludos, outros são mais carecas, e isso nos faz diferentes uns dos outros. Para isso também se aplica a mesma regra nos nossos pontos de vista. Quem é que nunca entrou numa roda de debate acerca de temas como política, acerca de temas como esporte, acerca de temas como um jogador específico? O mesmo jogador ele pode trazer uma multidão de comentários a seu favor e uma outra multidão de comentários contra. Mas como é que pode? É a mesma pessoa, é o mesmo jogador, é o mesmo atleta, e uns defendem, outros criticam, porque nós somos diferentes. E de repente aqueles que apoiam, aqueles que falam bem, é porque as suas qualidades que ele demonstra como atleta, para aquelas pessoas são o suficiente. E em contrapartida, para as pessoas que criticam, de repente as qualidades que ele mostra são insuficientes. E isso faz com que discordemos dos nossos assuntos, dos nossos temas, mesmo sendo um mesmo tema, com opiniões tão distintas, com opiniões tão diferentes. Então precisamos entender que as nossas ideias, as nossas teses precisam ser defendidas, precisamos saber os argumentos que vamos usar, precisamos conhecer as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, para que nós possamos usar das ferramentas corretas, ideais, para que elas entendam aquilo que a gente está falando, mas no final de tudo, entender que nem tudo aquilo que para a gente é uma verdade vai ser para outras pessoas. As opiniões podem divergir, isso também é saudável, isso também é viável.
Tá bom, queridos? A gente encerra por aqui essa aula de hoje. Eu espero que você aproveite bastante. Já estamos na reta final aí da prova. Eu espero também que você esteja se empenhando, né, em aprender, em buscar, para que você possa fazer uma boa prova. Tá bom? Um abraço para vocês.